Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis deste lado. Mais um dia que nós estamos aqui para fazermos a nossa leitura diária da Bíblia Sagrada. Você que está nos acompanhando nessa jornada de leitura bíblica, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar você. Eu espero que você esteja sendo edificado e que a tua vida esteja crescendo de maneira gloriosa nessas leituras bíblicas que nós estamos fazendo. Antes, porém, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Por aqui sempre o conteúdo de Deus a fim de edificar a sua vida, a sua fé e toda a sua família. Sempre nós fazemos a nossa oração para iniciarmos a leitura do texto sagrado. Vamos orar? Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós rendemos glórias, nós rendemos honras, nós rendemos louvores a Ti e pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que nós possamos verdadeiramente, ó Espírito Santo, aprender e encontrar o Senhor revelado nas Sagradas Escrituras. Oramos em Teu nome, já te agradecemos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler do capítulo 29 ao capítulo 36 do livro de Números. No primeiro dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia vocês tocarão as trombetas como aroma agradável ao Senhor. Ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros. E para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado para fazer propiciação por vocês. Além dos holocaustos mensais e diários, com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas conforme prescritas, são ofertas preparadas no fogo de aroma agradável ao Senhor. No 10º dia desse 7º mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, de um carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeitos. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros. E para cada um dos 7 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado para fazer propiciação e do holocausto diário com oferta de cereal e com as ofertas derramadas. No 15º dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeitos. Para cada um dos 13 novilhos, preparem uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros. E para cada um dos 14 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta de cereal e com a oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeitos, para a oferta de novilhos. Carneiros e cordeiro, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 3º dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeitos. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também
um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No quarto dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeitos. Para a oferta de novilho, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com uma oferta derramada e com uma oferta de cereal. No quinto dia, preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeitos. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No sexto dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeitos. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com a oferta de cereal. No sétimo dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No oitavo dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para a oferta do novilho, do carneiro e dos cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. Além dos votos que fizeram e das ofertas voluntárias, preparem isto para o Senhor nas festas que são designadas a vocês. Os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: e é isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelas quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual obriga a si mesmo, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelas quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido proibir, quando o souber, anulará o voto que o obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso e o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não proibir, então todos os votos ou compromissos pelas quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular, quando ele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que obrigue-a humilhar-se. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelas quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu.
Se, contudo, ele os anular, algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, que ainda vive na casa de seu pai. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram os israelitas, depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Mas enviou à guerra 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filhos do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Ivi, Requem, Su, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento, mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No 3º e no 7º dia, vocês deverão purificar a vocês mesmos e os seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo o que é feito de couro, de pelo, de bode ou de madeira. Depois, o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estano, chumbo e tudo o que resista ao fogo. Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água da purificação, e tudo o que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia, lavem as roupas de você e vocês ficarão puros, depois poderão entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar, os chefes das famílias da comunidade, deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor 1 de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dado como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como a porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolha 1 de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres virgens.
A metade dada aos que lutaram na guerra foi 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675, 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72, 30.500 jumentos, das quais o tributo para o Senhor foi 61, 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foi 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou da dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gados, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo. Então, os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso, trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selos, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes dos milhares e pelos líderes de centenas e o levaram para a tenda do encontro como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. As tribos de Ruben e de Gad, donas de numerosos rebanhos, viram as terras de Jassar e de Gileade, eram próprias para a criação de gado. Por isso, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbon, Eliale, Zeba, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que esta terra seja dada a estes seus servos como herança, não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gad e Rubem e aos seus compatriotas: irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por quê? Vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra? Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhe tinha dado? A ira do Senhor se acendeu naquele dia e fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado como o seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e as cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos, mas nós nos amaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra.
Nós não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. E não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança não seja dada no nosso lado leste do Jordão. Disse-lhe Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês armarem para a guerra, e se armando todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Rubem disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como o meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num e aos chefes de famílias das tribos israelitas: se os homens de Gade e de Rubem, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar as propriedades dele com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Rubem responderam: aos seus servos filhos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Rubem a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu de bom Atarote, Aroer, Atarof, Zofã, Jassar, Jogbeá, Bet-Nimrá e Bet-Arã, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon. Esses nomes foram mudados, e Sibma, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados dele e os chamou de Avot-Jair. E Nabo conquistou Quenate e os seus povoados e o chamou Nabo, dando-lhes seu próprio nome. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as divisões sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas dos israelitas, a jornada deles, e esta foi a jornada por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês do dia seguinte da Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles que o Senhor matou. O Senhor impôs castigos a seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Piairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Piairote, atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam junto ao deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em
Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluns. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quirote Ratavá. Partiram de Quirote Ratavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon Perez. Partiram de Rimon Perez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Risa. Partiram de Risa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no monte Zéfer. Partiram de Zéfer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Gidigade. Partiram de Or-Gidigade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arad, que vivia no Neguebe da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punum. Partiram de Punum e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijim e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bat-Gesimote até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra, instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte, distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. E disse mais o Senhor a Moisés: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que será sorteada para vocês como herança terá estas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Sim, junto à fronteira de Edom, no leste. Sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado. Passará pelo sul da subida de Acrabim, prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cades Barneia. Depois passará por Azar-Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande. Será esta a fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até Lebo-Amate. O limite da fronteira será Zedade.
prosseguirá até Zifron e terminará em Hazar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Façam uma linha de Hazar-Enã até Zefá. A fronteira descerá de Zefá até Ribla, no lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será essa a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dado às 9 tribos e meia, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Estas 2 tribos e meia receberão sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança. O sacerdote Eleazar, Josué filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buqui, filho de Jogle, o líder da tribo de Dan; Aniel, filho de Éfode, o líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Siftan, o líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, o líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azã, o líder da tribo de Isacar; Aiude, filho de Zelomi, o líder da tribo de Azer; Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naphtali. Foram estes os homens que o Senhor ordenou que distribuíssem a herança dos israelitas na terra de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim, eles terão cidades para habitar e pastagem para o gado, para os rebanhos e para todos os outros animais de criação. As pastagens ao redor da cidade que vocês derem aos levitas e estenderão para fora 450 metros a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão esta área para a pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança da tribo, de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e estarem em Canaã, escolham algumas cidades para ser cidades de refúgio, para onde pode fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que esta pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado.
ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino, e o assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino, quando o encontrar o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassinato. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la, e ela morrer, então, como não era a sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ela e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Se contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite o resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Não aceite o resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou o sangue mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu sou o Senhor, habito entre os israelitas. Os chefes de família do clã de Gileade, filho de Maqui, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos sacerdotes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança, os israelitas ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com o qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu essa ordem aos israelitas. A tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou.
As filhas de Zelofeade fizeram conforme havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noá, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filhos de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São estes os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Finalizamos a leitura do livro de Números. Hoje, em especial, fizemos a leitura do capítulo 29 ao capítulo 36. Amanhã iniciaremos Deuteronômio, se assim o Senhor nos permitir. Forte abraço, que a paz de Cristo Jesus alcance cada um de vocês.